Está começando um programa Políticas aqui pela TV Nova Nordeste. São conversas sobre fatos e ideias em Pernambuco. As entrevistas giram em torno da política, da ciência, do comportamento, da economia. Vamos falar hoje sobre história. Quem está aqui conosco é o professor e PhD e cientista político Marcos Guedes de Oliveira. Ele é autor de uma tese muito interessante sobre a influência do Stalin no Partido Comunista Brasileiro. E o tema é bem interessante, porque este ano se comemora os 100 anos da Revolução Soviética. Os soviéticos não comemoram mais, porque a Revolução já acabou. Desde os anos 90 não existe mais comunismo na União Soviética, talvez resquícios de comunismo aqui no Brasil, aqui no Recife, ou em Jaboatão, que já foi conhecido como a Moscouzinho de tanto comunista que tinha, né? Os comunistas históricos do mundo estão aqui no Recife e em Cuba. É a brincadeira que fazem a esse respeito. Mas, voltando ao tema, o Marcos Guedes de Oliveira, ele produziu uma tese muito interessante que depois transformou em livro, chamado Comunismo e Stalinismo no Brasil, comprovando a tese negada por muitos comunistas durante muitas décadas, do que houve uma influência direta do ditador soviético da época, Joseph Stalin, no Partido Comunista Brasileiro. E isso alterou de alguma forma o comportamento do partido em relação às coisas que aconteciam no país. Tinha sempre que prestar uma continência, uma subserviência a Moscou, em vez de entender diretamente os conceitos, o que acontecia no país. Marcos Guedes de Oliveira, esse livro deve ter trazido muita chateação para você em relação aos comunistas, porque os comunistas aqui, principalmente o secretário-geral da época, Luiz Carlos Prestes, não sai muito bem nesse filme, não. E aí? Não, na verdade, esse livro me trouxe muito prazer. Como pesquisador, eu achava e ainda acho que se faz necessário fazer pesquisas sérias, sem um cunho ideológico, sobre a história política brasileira, no caso sobre o PCB. E a minha iniciativa de estudar o assunto foi exatamente sobre isso, sobre a importância do PCB no movimento da esquerda brasileira, não é? E a falta ainda de uma compreensão sobre a sua história, sobre a sua importância e sobre os seus problemas, né? Os problemas que o PCB trouxe. No meu entender, esses problemas estão associados à dimensão stalinista na União Soviética e à dependência do PCB às políticas definidas lá. Exato. Pelo livro dá uma ideia muito clara de como eles se reuniam, de como eles pensavam o Brasil de uma forma um pouco delirante e utópica, como se a população fosse entender como se o PCB, na época, fosse um partido de massas que conseguiria mobilizar muita gente. Então, vários equívocos políticos, inclusive o movimento revolucionário de 1935, onde o PCB achava que iria fazer uma revolução nacional, conseguiu alguns focos de rebelião em quartéis no Rio Grande do Norte, em Pernambuco, no Rio de Janeiro, rapidamente apagado por Getúlio Vargas, e isso custou muito caro aos integrantes do Partido Comunista. Esse delírio, o que foi isso? Eu acho que isso tem a ver primeiro com a tradição brasileira de uma política elitista. Não é? Se você olhar a história do Brasil, são poucos os momentos que a população está presente. A população brasileira sempre foi razoavelmente desorganizada, incapaz de interferir nas grandes decisões da política. E as elites no Brasil sempre foram elites extremamente conservadoras, que reforçavam essa dependência e essa submissão dos brasileiros, da classe popular brasileira,
ou elites de esquerda que tinham um discurso também autoritário, onde essa população ela não era vista como um ator, mas era vista mais como um objeto de apoio às suas intenções. Aí no caso 35, eu acho que é talvez o principal exemplo desse momento em que o Partido Comunista, em parte para agradar a União Soviética, em parte para realizar talvez o desejo de Prestes de chegar ao poder, se envolveu num movimento extremamente danoso para ele e para a democracia, porque não esqueçam que 35 foi o argumento forte para Vargas destruir o pouco que nós tínhamos de democracia e mais tarde estabelecer o Estado Novo. O interessante é isso, é que há um desejo latente em todas essas conversas dos comunistas aqui colocadas no seu livro, que é seguir o modelo soviético de Revolução Soviética. Só que o modelo de Revolução Soviética serviu para a Revolução Soviética e traduzir ou querer implantar um modelo semelhante passa por exatamente isso, né? Essas divergências sociais, a forma de comportamento do brasileiro, a própria elite brasileira, na época, por mais ditatorial ou dura que tenha sido, nesse período, nunca ia se comparar ao que acontecia na pré-revolução soviética há 100 anos atrás, não é? Havia um massacre popular quase. Né? É verdade. Eu acho que o outro aspecto do livro é chamar a atenção que cada revolução é um caso diferente. Mas há essa tendência nos movimentos políticos em geral de querer exportar o seu modelo. A Revolução Francesa tentou fazer isso. A própria União Europeia, que é um movimento político que tem outras características democráticas, ela tentou, quando se discutiu muito, você viu, tem outro livro sobre integração da América do Sul, em que eu começo discutindo isso. Como é que a União Europeia diz, olha, a gente só aceita aqueles modelos que sejam semelhantes ao nosso, porque integração na América do Sul é diferente da integração na América do Norte, é diferente de integração na África, é diferente de integração na Europa. Mas a cegueira, não é? E a incapacidade de superar essa imposição de modelos, ela fez mal para todos os países, no caso do movimento comunista, onde a esquerda foi incapaz de refletir a sua realidade e ver qual era o seu caminho para a mudança. Necessariamente não tinha que ser um caminho revolucionário, mas poderia ser um caminho através de reformas, como se deu durante algumas décadas no Chile. Exato. O modelo comunista expressado no seu livro, aqui na sua tese, é um modelo autoritário e centralizador, a ponto de que os próprios intelectuais do partido, a partir de certo momento, são expurgados, são tirados para a chegada de operários sem muito trato intelectual, operários na formação de novos quadros. Esse jeito autoritário é o jeito comunista de ser? Eu acho que quando se fala em comunismo de uma maneira ampla, se fala de muita coisa. Sabe que se a gente for pegar da história, a ideia de comunismo está associada até com as bases do fundamento do cristianismo, não é? Mas quando a gente está falando sobre comunismo relacionado à experiência soviética e às experiências que se desenvolveram a partir da União Soviética, a gente pode dizer que sim, que esse modelo foi um modelo extremamente autoritário e totalitário. Esse exemplo que você falou aí, quer dizer, a política que eles chamavam de proletarização, de tirar intelectuais da liderança para botar operários, por trás disso estava o interesse de botar pessoas que eram favoráveis a ele. Na verdade, não, manipuláveis, né? Que eram manipuláveis. Na verdade, o interesse não era que ele fosse operário ou não, mas era afastar pessoas que pensavam, que refletiam e que em algum momento ia dizer, olha, aqui tem alguma coisa errada, vamos parar e trabalhar sobre isso. Mas eu acho que é importante também chamar a atenção para uma outra vertente. A partir dos anos 50, o Partido Comunista Italiano, por exemplo, ele seguiu uma linha totalmente diferente em que se aproximou da tradição socialista da Europa e na América Latina
aonde se entendia e se entende que socialismo e democracia são duas coisas que precisam caminhar juntas. Sem uma, a outra não poderia ou não pode existir. Por exemplo, tivemos aqui com desastre já marcante e muito conhecido, o socialismo do século XXI implantado pelo falecido presidente Chávez na Venezuela. Isso daí gerou um rotundo fracasso econômico. Hoje, os refugiados da Venezuela passam fome nas áreas fronteiriças do Brasil. O que está errado é o socialismo ou a gestão do socialismo? Eu acho que o governo chavista se rotulava de socialismo, se rotulava de um nacionalismo latino-americano, mas eu vejo muito o governo de Chávez como um governo autoritário tradicional latino-americano, um militar, não é? Com um perfil extremamente autoritário, liderando o governo e com um discurso de esquerda. Mas o que é que Chávez fez de socialismo, além de fazer uma política de distribuição de bens, não é, baseado no Estado? Eu acho que, se a gente for olhar os detalhes, talvez a gente entenda que o governo de Chávez não tinha, infelizmente, nem de socialismo nem de capitalismo. Não? Eu acho que a sua derrocada se deve muito a isso. Ele não conseguiu criar, mesmo com todo o dinheiro que tinha de petróleo, criar uma indústria de base, uma indústria de alimento. Não é? Ainda hoje eles dependem, inclusive, de exportações do Brasil. Não é? E esse dinheiro foi gasto de uma maneira desorganizada e impensada. O Brasil teve, o próprio governo de Lula, apesar de ter sido um governo de esquerda, sofreu bastante com essa falta de coerência da política de Chávez, né, do interesse dele de dominar a política latino-americana. Eu acho que Cuba é uma outra história. Você sabe que na Revolução Cubana, a Castro, ele não tinha intenção de estabelecer o socialismo. Pelo contrário, ele foi para os Estados Unidos buscar ajuda. Foi, de certa forma, a arrogância das elites americanas que não apoiaram ele, que fez com que ele caísse nos braços da União Soviética. Daí hoje eles estão tentando recuperar toda essa história. Talvez, Antônio, a experiência que esteja associada com o socialismo, que até agora tem funcionado um pouco, é a experiência chinesa. Mas é importante entender que a experiência chinesa também foi uma experiência extremamente autoritária. Milhões de pessoas morreram no trabalho forçado inicial para erigir aquela indústria de base que mais tarde deu condições para o Estado chinês desenvolver o nível de acumulação e o potencial econômico que eles têm hoje, não é? Eu acho que a gente pode concluir sim que a experiência do século XX associadas ao socialismo, em geral, elas fracassaram. Desculpe, tem o caso do Chile, aí volta o exemplo do Chile e da queda de Allende. Eu acho que o ataque que Allende sofreu foi muito forte. E eu acho que por trás desse ataque estava a preocupação de que Allende, no Chile, talvez estivesse trazendo para a América Latina aquele verdadeiro modelo de uma sociedade socialista, sem ser radical, sem ser autoritária, sem ser totalitária, e que o sucesso desse modelo seria extremamente subversivo, não é, para o sistema capitalista, principalmente naquele momento, nos anos 70, onde a gente vivia a Guerra Fria. Não? Vamos fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente volta para continuar a nossa conversa com o cientista político Marcos Guedes de Oliveira. Conversamos sobre o livro produzido por ele chamado Comunismo e Stalinismo no Brasil. Fala da influência do Comitê de Política Internacional do Stalin junto ao Partido Comunista do Brasil. Isto é, tudo que o Partido Comunista do Brasil fez nos anos anteriores tinha sempre o dedo de Moscou influenciando suas decisões. Daqui a pouco a gente volta.